Bom, primeiro é um prazer estar aqui apresentando para vocês. É sempre um alívio poder falar um pouco de segurança pública de um modo um pouco fora da caixa, porque o mercado de segurança é sempre um pouco mais tradicional, então vou pedir para vocês me acompanharem um pouquinho nisso. Bom, eu sou o Felipe Fontes, eu sou o fundador da Nearby, uma empresa que trabalha com tecnologias para proteção a vidas e ativos móveis, né? E eu também sou classificado como um empreendedor social. Tá aqui, né? Legal. Agora, o que tem a ver, né? O que tem a ver trabalhar com tecnologia de segurança, trabalhar com empresas, fazer lucro com empreendedorismo social? Eu sempre me incomodei um pouquinho com esse conceito, mas o que eu tenho descoberto é que isso tem muito mais a ver com a sua atitude, em qualquer coisa que você faça, do que com o que você faz em si, ou seja, com o que você está elevando para o seu produto. Em qualquer função que você estiver atuando, você pode ser um empreendedor social, e isso vai ficando cada vez mais claro ao longo de uma carreira, principalmente quando você trabalha com empreendedorismo social, no sentido como fazer equilibrar lucro e como fazer o impacto acontecer. Dito isso, é até engraçado contar que a Nearby nasceu como uma ONG mesmo, como um projeto social sem fins lucrativos, com uma visão bem clara e objetiva como uma ONG deve ser. Utilizar a tecnologia que a gente tem no bolso, né, nos smartphones, para proteger a vida do cidadão, para proteger a nossa vida. Bom, o que a gente quer se proteger no fim das contas? A gente quer se proteger de qualquer situação que envolva risco, criminalidade, situações de saúde, situações adversas ligadas a acidentes, por exemplo. E o que a gente sabe, o que a gente pode perceber é que as pessoas não sabem se proteger numa situação emergencial de forma eficiente. Por exemplo, eu queria fazer um teste com todo mundo aqui. Imagine uma situação emergencial qualquer, seja de saúde, seja de criminalidade, seja um acidente. Numa situação emergencial, o que vocês vão fazer primeiro? Opção A: pedir ajuda, pedir socorro para quem estiver por perto, sair correndo, pedir socorro. Opção B: ligar para um parente, para alguém que você gosta, que pode te proteger de verdade. Ou opção C: ligar para os serviços formais, 190, 192. Uma difícil escolha, né? E, na verdade, essa escolha não existe certo. O errado é precisar escolher isso. E indo até mais além, numa situação emergencial, nem sempre a pessoa vai conseguir fazer uma ligação, vai conseguir sair chamando as pessoas. A gente precisa utilizar a tecnologia para isso. E foi justamente para isso que a gente criou a Nearby. Isso ainda no Brasil, o contexto fica ainda um pouco mais duro, né? Algumas situações são bem complexas. Por exemplo, o Brasil a cada 5 horas tem um sequestro relâmpago, mais de 50 chamados para os serviços públicos ainda são trotes, uma ambulância demora cerca de 19 minutos, em algumas cidades chegam a 35 minutos, menos de 8% dos casos de homicídios a gente tem de fato resolvido, ou seja, esclarecido quem foi o culpado. Algumas situações que a gente tem visto falar muito, né? Violência contra a mulher: a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil, e no mundo inteiro a causa de maior morte é a parada cardíaca, e o acidente chega a ser 5º no mundo. O que essas questões que são tão diversificadas na questão de proteção tem a ver? Todas elas poderiam serem reduzidas se a situação emergencial fosse tratada de uma forma mais eficiente. E foi por isso que a gente desenvolveu tecnologias nesse sentido. A gente desenvolveu a plataforma Nearby Proteção, uma aplicação, né, que permite que uma pessoa rapidamente ative o chamado, ou seja, a facilidade na ativação do chamado é essencial, de forma que ela envie todas as informações possíveis: localização, ficha médica, áudio do ambiente, imagens, enfim, tudo que as pessoas possam utilizar para ajudar numa situação emergencial, e conectar todas as frentes possíveis: autoridades, pessoas próximas que podem ajudar, familiares, enfim, criar realmente uma aplicação para socorro emergencial. Como vocês devem imaginar, criar uma aplicação multiplataforma que integra serviços públicos, que tem um serviço de eficiência, de socorro extremamente sofisticado, tem que funcionar, não é uma tarefa fácil. Desenvolver isso, então, como uma ONG, se proibitivo. O que acontece? Isso traz um investimento muito alto para desenvolver uma tecnologia madura nesse sentido, e o risco
de funcionar, de disrupção da inovação é muito elevado. Duas coisas que as ONGs fogem. Então a gente foi se tornando automaticamente, quase naturalmente, um negócio social. Para quê? Para se viabilizar, para se tornar um negócio de fato. E o que a gente foi fazer foi o seguinte, procurar outras formas de se viabilizar. Como que a gente poderia manter um negócio, uma aplicação de pé? Conversando com empresas, utilizando essa tecnologia para fazer negócio. E foi assim que a gente começou a se viabilizar. Antes da gente conseguir fazer negócio com empresas, a gente começou a ter negócio com o governo. Por quê? Não porque os governos queriam contratar mais a gente. É porque a gente batia lá e falava, opa, vamos conectar uma plataforma de socorro colaborativo para quando alguém chamar ajuda, conectar o poder público. E o que eles falavam em contrapartida? Olha, muito legal, muito interessante isso, mas hoje não. Eu estou querendo uma tecnologia para mim, eu quero uma tecnologia com a marca do meu estado que funciona da minha forma. Aí a gente pensou, putz, good enough, a gente consegue gerar o impacto que a gente quer utilizando o governo como ponte. Isso vai ajudar a gente a disseminar bastante a tecnologia. Lógico que jogando conforme as regras dele, e é um pouquinho do que a gente tem feito. O que acontece é que o governo é muito mais tradicional que a gente. A nossa primeira plataforma, que é a Emergência RJ, lançada junto com o governo, é o aplicativo oficial do Estado do Rio para chamado 190. E ele usa menos de 10% do nosso potencial de tecnologia. Ele permite que pessoas com dificuldade de fala e audição façam chamados emergenciais. Por si só, é um super impacto. E aí também, gente? Por si só, é um super impacto. A gente consegue estar impactando uma população que está extremamente excluída. E o que acontece? Isso é um aprendizado de empreendedor. A curva de necessidade tem a disrupção, mas a gente tinha um público que precisava mais, que era o público surdo, o público mudo, pessoas que ainda não tinham acesso a um serviço tão básico igual o 190. Felizmente, a gente vem trabalhando anos com o governo, buscando novas possibilidades, e esse ano a gente vai implementar algumas cidades pilotos em São Paulo e pelo país, uma primeira plataforma de socorro digital colaborativo. O que é isso? Quando qualquer pessoa ligar para o 192, se tiver um socorrista habilitado próximo, ele vai ser conectado para socorrer. Isso quer dizer que um chamado que demora mais de 25, 35 minutos para ter um SAMU, uma pessoa socorrista que vai estar a menos de 500 metros, vai em direção à pessoa e vai poder prestar socorros emergenciais. Isso pode mudar completamente o cenário de socorro emergencial no Brasil. Já na linha de empresas, de negócios com empresas, a gente começou a desenvolver muitos negócios ligados a hardware, monitoramento de saúde via devices, relógio para criança, relógio para cachorro, dispositivo para proteção de motoristas profissionais tipo Uber. E esse mercado é imenso. A gente pode pensar em operadoras telefônicas que têm uma oportunidade de colocar um chip a cada cachorro, aumentando a base de telefonia, as empresas seguradoras que querem reduzir o sinistro, querem prestar um serviço melhor, e até as empresas de monitoramento eletrônico, que são os tradicionais caras desse mercado, que hoje o mercado de monitoramento residencial começa a ficar saturado, o mercado de monitoramento veicular começa a ficar saturado, e eles buscam começar a trazer proteção para as pessoas. E nesse mercado aí de hardware, a gente começa a entrar um pouquinho da síndrome do isso é muito Black Mirror, né? Todo mundo fala, putz, aonde que a gente vai chegar com esse tipo de tecnologia? As tecnologias estão cada vez mais avançadas. E assim, eu poderia ficar aqui a palestra inteira como um empreendedor de segurança e segurança eletrônica, falando do que está sendo feito no mundo, o que está acontecendo, mas de fato não vai muito além do que vocês veem na tecnologia, na ficção científica, e um pouco o que já está acontecendo de fato hoje no mercado. Algumas coisas bem legais, por exemplo, reconhecimento de imagem. Antes precisaria de uma câmera de 10, 15 mil reais para fazer esse tipo de trabalho. Hoje a sua própria câmera pode ser ligada a um computador e esse tipo de serviço começa a ficar acessível. Drones, né, era um sonho, hoje eles começam a fazer perímetros em condomínios. Enfim, a gente mesmo, há 2 anos atrás, a nossa coleira para monitoramento de cachorro era desse tamanho, só funcionava para cachorro de grande porte. Hoje a gente tem uma coleira bem menor para rastrear gatos e cachorros de pequeno porte, ou seja, a gente está bem na curva da viabilização de novos mercados de tecnologia. Agora, tem muita gente que tem medo do mercado de segurança eletrônica. Eu sou uma delas. Eu gostaria muito de dizer que um chip implantado numa pessoa para medir níveis de glicose para alguém que tem
necessidade disso compensa um robô assassino. Eu não acredito que seja assim. Infelizmente, a gente tem caminhos diferentes sendo seguidos e a gente precisa pensar na tecnologia de uma forma mais estruturada. As tecnologias bélicas têm um potencial avassalador de impacto, as tecnologias de segurança têm um potencial de suprimir a liberdade das pessoas, e aí que aquele crachá do empreendedor social começa a fazer diferença. Será que esse é o caminho mesmo da segurança pública? Aumentar a repressão, aumentar a cobertura ostensiva? Eu acredito que não, e eu acho que muita gente está pensando dessa forma. Quando a gente fala um pouquinho da proteção no Brasil, né, eu falei rapidamente, a gente não está falando só de violência, só de criminalidade, a parte de saúde faz parte desse contexto, a parte de acidentes faz parte desse contexto, mas isso faz parte de um grupo que a gente atua como atuação emergencial. Isso é muito comum de confundir. Vamos dizer, uma pessoa vai pular um muro. Eu, com uma câmera, identifiquei que aquela pessoa é um criminoso. Eu não estou atuando na prevenção. Eu estou atuando na identificação preditiva de uma situação emergencial. A prevenção disso é tratar com que aquela pessoa não esteja atuando numa situação criminosa. E esse é o ponto central desse tipo de questão. Como a gente pode trabalhar na segurança pública de uma forma mais ligada às pessoas, à estruturação de uma sociedade mais sustentável. Então, eu trago um pouquinho o conceito que a gente chama de segurança preditiva. Como que a segurança pública pode antecipar um pouco mais as situações emergenciais, trazendo mais valor para a vida das pessoas, né? A gente pode pensar que a segurança, como a saúde, funcionam em 3 ciclos. Isso é bem legal. A gente sempre está em prevenção. Se alguma coisa deu errado, a gente entra numa situação emergencial e espera que sobreviva por isso, passa por um processo de recuperação. Esse vai ser o nosso ciclo de vida. E a gente vai sempre estar aí até a gente morrer. Acontece a mesma coisa na segurança privada e acontece isso na saúde. Ao mesmo tempo que quem que é responsável pela nossa proteção? Primeiro a gente mesmo. Tanto na segurança quanto na saúde, a gente é o responsável por cuidar da nossa própria segurança. Depois a nossa família, só que nem sempre a nossa família está ali disponível para ajudar. Depois vem a sociedade, como as pessoas que moram em volta nos ajudam. E depois vem, então, os serviços privados. E aí sim vem o governo para fazer, vamos dizer, a cobertura total. Isso quer dizer que existe uma pirâmide de cobertura, onde essas forças não precisam se conflitar, elas deveriam estar se ajudando. O fato é que, por exemplo, na saúde, esses diversos pontos de ajuda, eles não se conversam. Por exemplo, é um absurdo a gente pensar que uma ambulância chega no SAMU na sua porta para te atender e ela não tem uma ficha médica básica. Ela sabe quem é você, tem seu CPF, sabe tudo, e não tem informações básicas. E aí vale pensar, onde que está, afinal, a ficha médica emergencial? Onde que eu vou levar o meu histórico do médico para outro e eu não consigo levar para ele todo um histórico de saúde? Onde que está a ficha de vacinação? Onde que está um canal para eu conversar com o meu médico e poder falar, putz, o tratamento que eu estou tendo não está resolvendo? Será que eu posso fazer alguma coisa? Não, tem que marcar um médico de retorno. Isso faz parte tudo de um impacto de segurança pública. Existem diversas frentes que a gente pode estar atuando na segurança, na saúde preventiva, que vai desde mandar informações para as pessoas, ou seja, manterem elas informadas com pílulas de conhecimento, um controle correto de vacinação, de ficha médica. Hoje a gente vai no estado, não existe um check-up. Não existe um processo onde as pessoas têm uma ficha de controle, um retorno. Quando as pessoas estão percebendo que elas estão tendo um problema de saúde, elas não estão requerendo voltar ao médico, elas não estão identificando isso de uma forma rápida. Um dos principais motivos, principalmente do homem, é que ele demora muito para identificar uma doença baseada numa dor. Ele pode sofrer por meses, até anos, com um problema e não se identifica. E isso, a tecnologia que está no nosso bolso pode estar atuando. Diversas frentes, diversas startups estão atuando com aplicações ligadas à saúde, só que ainda não existe uma solução ainda integrada e isso em breve vai se viabilizar para realmente trazer esse impacto. Ou seja, é uma oportunidade ao mesmo tempo que é um problema para a nossa vida como sociedade em segurança pública. Esse é um ponto relevante. A gente está falando aqui de
saúde, de programas de saúde, programa da família, e o engajamento para esses programas é cada vez menor de acordo com a exclusão. A segurança pública e a saúde tem um vilão que é a assistência social. Quanto mais isolado, quanto mais marginalizado da sociedade, menor vai ser o engajamento dessa pessoa em qualquer tipo de tratamento ou de recuperação social. Então, aí a gente fica passando a bola, né? O analfabeto, o problema é da educação, e quando ele se torna miserável, a assistência social está pegando ele no braço e está recuperando. Poxa, não conseguiu se recuperar, se tornou um criminoso. Até o momento que a pessoa se torna um viciado, se torna um doente. E quem está tratando isso? O processo de marginalização é uma das principais falhas do nosso sistema público, e por isso eu costumo tratar isso como uma questão de segurança pública. Vale dizer que a segurança pública assistencial é um termo muito controverso, né? E esse tema de empreendedorismo social permite a gente estar trabalhando isso de uma forma mais abrangente. A gente pensa, muita gente tem opiniões diversas, né, controversas sobre a assistência social. Eu, particularmente, sou a favor de um estado mínimo desde que a assistência social esteja sendo feita. É o bom e velho PDCA. A gente tenta prevenir alguma coisa, quando dá algo errado, a gente trata e depois se recupera para reduzindo cada vez mais. É um processo de gestão eficiente, isso se aplica no governo igual se aplica em empresas. E esse funil acontece do mesmo jeito na assistência social, e isso faz parte fundamental da segurança pública. Muita gente fala a educação é a salvação do Brasil. Só que a educação está no meio da pirâmide de recuperação das pessoas. Quando a gente pensa assistência básica, quando a pessoa não tem o que comer, não tem um acesso, ela não tem como avançar, ela não tem como progredir como cidadão. Críticas, por exemplo, com o Bolsa Família, que eu também tenho, ela está muito ligada à falta de tecnologia na gestão. Por que aquela pessoa que está tendo uma recuperação, como outros países, não tem que estar vinculada a um programa de recolocação de mercado de forma estruturada, séria? Se ele tem um problema de saúde, ele tem que estar sendo tratado. Se ele tem um problema de vício, ele tem que estar sendo tratado. Isso tem que ser condicionais a um programa de assistencialismo, senão o programa morre no caminho. E são essas pequenas falhas que vão minando, vamos dizer, o cano, né? O funil de conversão de forma positiva da evolução da assistência social e da segurança pública. O segundo caminho que a gente vê muito ser tratado é o tratamento psicológico. Esse é um ponto que vale uma reflexão profunda. Eu vim dirigindo para cá, fui fechado de carro, até agora eu estou um pouco puto com isso. As pessoas acumulam trauma de uma forma muito fácil. Imagina uma pessoa que vive um processo sistêmico de humilhação, ou ela vai se tornar transtornada, ou ela vai se tornar apática, ela não vai acreditar no seu potencial, e esse é um trabalho de recuperação que tem que ser feito. E eu coloquei o tratamento psicológico, que ele é o formal, mas a gente vê acontecendo com a religião, com igrejas, com coach, que o pessoal brinca, mas de fato a gente precisa realmente direcionar as pessoas, que elas acreditem que a integração dela na sociedade pode ser positiva. Senão todo esse esforço vai para o lago abaixo. E nada disso funciona se ela não tiver um potencial de geração de renda. Não adianta nada as pessoas estarem preparadas e elas não terem opções de trabalho estruturados. O governo precisa realmente trabalhar com processos de geração de renda de uma forma muito mais séria, como são trabalhados em outros países, inclusive de formas artificiais, criando contratações públicas, tirando impostos para empresas privadas acelerarem sua contratação, porque é muito melhor você estar gastando, pagando renda e gerando uma economia, do que pagando sistemas assistenciais e outros processos de recuperação. E só finalmente aí que a educação começa a fazer sentido, quando a pessoa tem uma base de assistência social validada. Senão, nada disso faz sentido. E, de novo, a inclusão digital pode contribuir nesse ciclo. O que eu quero dizer? O celular no bolso, a segurança pública assistencial, pode ser utilizada, sim,
para a proteção de pessoas. A gente pensa, e é uma questão muito profunda, como que um indigente, como uma pessoa analfabeta vai poder estar utilizando um dispositivo? Hoje isso já começa a ser explorado de algumas formas. Por exemplo, na saúde familiar, que é uma da base do SUS, a gente começa a explorar opções onde um filho que tem um acesso mínimo à tecnologia passa a ser o pivô assistencial para o resto da família. Coleta informações, recebe estímulos, pode receber bancos bancos de dados para poder consumir e alimentar, ou seja, se conectar. E olha, pode colocar, putz, vou dar um celular, vou dar um smartphone, vou coletar informações de uma pessoa, ela vai pegar aquilo ali e vai sumir. Bom, se ela tem uma bolsa, se ela tem uma vinculação, isso começa a se tornar travado. Se ela percebe que existe uma recompensa em manter aquele ativo, aquilo ali pode ser estimulado. E lógico, são experimentações, é por isso que a gente está trabalhando num conceito tão fora da caixa. Então, de uma forma bem objetiva, o que é segurança pública eficiente para mim é aquela que não só protege as pessoas em emergências, mas também auxilia as pessoas a adotarem hábitos mais saudáveis e a obterem uma vida digna, feliz e de forma sustentável. Esse é o conceito novo, eu acho, que tem sido explorado cada vez mais forte na segurança pública. Não adianta a gente pensar só na situação emergencial, a prevenção conectando saúde, educação e assistência social é importante. O processo de reparação e de reenquadramento da pessoa com assistência social e reeducação civil faz todo sentido e ele precisa ser explorado. Para isso acontecer, de fato, a gente precisa quebrar alguns tabus. Eu me dou a liberdade de trazer alguns conceitos que fizeram minha cabeça mudar, o que me colocaram e que me classificam a posicionar como empreendedor social, porque algumas coisas precisam ser refletidas. Uma delas é essa questão que é discutida sobre o bem e o mal. Uma pessoa é má, outra pessoa é má. Isso acontece com acusações políticas, com acusações de pessoas que estão ligadas à criminalidade, de políticos a corruptos, a ladrões de galinha. Existem diversas classificações desse formato. Eu prefiro pensar na pessoa em recuperação como uma pessoa doente, uma pessoa que está precisando de um processo de reenquadração social. Eu não tive casos graves sobre a minha família, que alguém sofreu isso, e de fato é sempre uma questão muito sensível. A gente tratar a justiça como vingança é um dos pilares que tem sabotado o desenvolvimento de uma segurança pública eficiente. As pessoas precisam ter uma oportunidade de fazer a reparação daquele dano. Hoje, dentro de cadeias, a reparação do dano não acontece, e ela tem que ter a oportunidade de se arrepender ou de se reenquadrar de uma forma estruturada, o que também não é estimulado hoje no sistema público de recuperação. E lógico que isso não quer dizer que seja complacente. Uma pessoa que está fazendo qualquer coisa que não seja sustentável, que gere o mal para outras pessoas, fora da lei, ela precisa ser abstraída de qualquer poder. Mas a partir dali, pode-se fazer um processo de recuperação. Muita gente aqui tem uma base religiosa que bate isso muito, muito forte, né? Perdão, recuperação das pessoas, mas o efeito prático, ele é bastante latente. As sociedades que forçam uma recuperação das pessoas conseguem, de fato, gerar resultados melhores de reenquadração, e isso faz toda a diferença. Um segundo ponto que vale a exploração e que eu acho que a Singularity traz muito forte é a questão da certeza versus hipótese. Inovar é errar, inovar é estar validando hipóteses. Ninguém tem uma ideia que não seja uma hipótese em validação. É uma questão científica. Eu, quando fui fundar a Nearby, achava que tinha uma verdade e teve momentos que eu senti vergonha enquanto eu não acertava aquelas hipóteses. Isso, como empreendedor que tem medo desse tipo de problema, tem que ser tirado. Esse fantasma não existe. Você, quando empreendedor, quando inovador, você precisa tratar uma questão que está sendo explorada como uma hipótese em validação. Isso precisa ser alinhado com seus investidores, isso precisa ser alinhado com todos os envolvidos, para que isso não seja uma coisa traumática para ninguém envolvida. Hoje, na política, especificamente, esse tema é muito problemático. As pessoas se impõem como se elas tivessem certeza, as questões vão em discussões ligadas à dialética, retórica. A gente vê isso muito na internet, e o fato é que ninguém sabe o que vem no futuro. Se a gente não puder experimentar de uma forma menos traumática, a gente não vai conseguir evoluir de uma forma rápida. A gente vai sempre ver a lei um passo atrás da sociedade. Por que não?
poxa, um tema extremamente complexo, porte de armas, eu não sei se eu sou a favor ou contra. Pode-se fazer uma medição, é possível fazer uma experimentação social para isso? Isso não poderia ser tratado de uma forma mais dinâmica do que uma grande discussão sobre é certo ou errado? A gente não sabe a coleta de dados numa realidade brasileira e isso poderia ser um processo de gestão experimental. E, finalmente, uma questão que é talvez um dos principais tabus, até no Singularity University, a questão de distribuição de renda talvez seja tratado como tabu. Existe uma grande conflito, chega até a ser perigoso tratar esse tema, porque existe uma questão muito calcada na sociedade, que envolve temas do passado, capitalismo, comunismo, estruturação, distribuição de renda. Eu tenho uma abordagem interessante, eu acho que vale compartilhar sobre o tema, que a gente assim está focando no problema certo. A questão da distribuição de renda é um problema grave, só que a gente não precisa focar no passado, a gente pode focar no futuro, no que vai ser produzido, na estruturação de riquezas futuras. E existem estruturas de negócio onde a inovação cooperativa, compartilhada, permite que as pessoas possam, com a sua própria força de trabalho, com o seu próprio poder de consumo, criar bens para ela. E o Estado pode ajudar isso. Quando a gente fala de reforma agrária, esse é um negócio problemático, vai começar a atacar a propriedade privada, como que a sociedade se daria com isso? Mas criar áreas onde o financiamento é colaborativo, existe toda uma estruturação onde as pessoas podem usar o seu trabalho para enriquecer, é totalmente meritocrático e totalmente equilibrado com uma cultura de sustentabilidade social. Então existem caminhos sim, através do cooperativismo, através da inovação com riscos mitigados, onde a riqueza e o impacto pode ser gerado através desse tipo de processo. Bom, era isso que eu tinha que falar um pouquinho. Realmente a segurança pública precisa ser tratada de uma forma mais profunda, a gente precisa pensar no assistencialismo social e isso entra em questões fundamentais da sociedade. Eu queria convidar vocês para conhecer um pouquinho de alguns outros projetos, além da Nearby, que é a Liquecracia, é uma plataforma experimental, porque experimentar faz parte de democracia digital, ou seja, a gente quer eleger políticos que não são nada politizados, eles respondem a decisões feitas na internet, ou seja, a democracia direta sendo aplicada de uma forma hackeada. A gente coloca um político lá que doa todo o seu salário, porque ele está simplesmente fazendo uma conexão com um sistema onde as pessoas podem decidir, e isso vai dar errado, vai dar certo. Já existem processos no mundo, como na Suécia, a DemoX, existe a Democracy Heart, que é um movimento mundial nesse caminho. E o Crowd Capital é uma cooperativa que também está sendo estruturada, que talvez seja uma das primeiras nesse formato, que é uma cooperativa de inovação. Ela tem uma cara de fundo de investimento, porém as pessoas investem o seu próprio trabalho. Hoje o Brasil tem um problema que é a ociosidade muito grande e a força de trabalho reprimida. Se a gente conseguisse pegar toda a força de trabalho e colocar ela no mercado, a gente conseguiria, de fato, se fizer o cálculo, ter crescimentos de PIB de 3, 5, 10%. Só que as pessoas não têm onde colocar sua força de trabalho em algo que elas acreditem. E a gente gera um ciclo vicioso, onde a produção não acontece, onde o consumo não acontece, e isso pode ser estimulado de uma forma estruturada. Essa é só uma alternativa que está sendo abordada como um tema de discussão. Enfim, esse é um pouquinho do que eu tinha para apresentar para vocês. Obrigado, fiquem à vontade para me procurar e conversar sobre alguns temas como esse, empreendedorismo. Foi um prazer, obrigado.